Bem, pessoal, então, seguimos com a programação do Saúde e Bem-Estar Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a busca por um sorriso perfeito. Conosco, a doutora Franciele Spiller. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, mais detalhes sobre esse assunto. Oi, doutora, bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Camila, um prazer estar aqui. Que legal. Estávamos conversando aqui antes de iniciarmos, a nossa entrevista sobre as possibilidades, que se tem hoje através da odontologia para termos um sorriso bem alinhado, bonito e ao mesmo tempo a responsabilidade dos profissionais, de realizar esses procedimentos com segurança e claro, sempre em primeiro lugar a saúde da pessoa. É mais ou menos isso que nós vamos conversar agora sobre isso, doutora? Exatamente. A gente hoje tem muitas possibilidades realmente na odontologia, tanto com tecnologias que nos favorecem, nos ajudam, tanto a ter diagnóstico, a ter uma previsibilidade de tratamento e que nos ajudam, a entregar não só um sorriso perfeito, mas qualidade, de saúde. Nós, não muito tempo atrás não, porque essa tecnologia toda dá para se considerar, penso eu, ainda bem recente, até nós podemos falar sobre as técnicas mais inovadoras, mas há um tempo atrás se sentia dor de dente, já se extraía o dente, já se tirava, Exatamente. Hoje até nós implantarmos, um novo dente, ou realizar um implante, nós temos uma série de passos que ainda podem ser dados, acho que a gente pode falar sobre isso. Se a gente tem um problema aí que começa a ficar mais rigoroso, antes do implante, o que ainda é possível? Exatamente, Camila. A gente tem o que a gente chama de ciclo da morte do dente, que começa, por exemplo, surgiu alguma... A gente sempre inicia pelo básico, prevenção, limpeza e tudo mais, para que esse dente não tenha nenhum problema, digamos assim. Mas se acontecer de ter alguma lesão de cárie no dente, primeiro a gente trata essa lesão da cárie. Depois, óbvio, a restauração não vai durar a vida inteira, Então, provavelmente vai exigir uma manutenção dessa restauração. Depois, posteriormente, se caso surgir alguma dor desse dente, tem possibilidades de tratamento de canal. Quebrou o dente, coloca faz uma reabilitação inteira nesse dente. Tem várias possibilidades para salvar um dente e a extração, hoje em dia, acaba se tornando a última opção. Óbvio que vai extrair, vai ter a possibilidade do implante, mas nem todos os casos, tem como fazer esse implante. Então, primeiro a gente sempre tenta dar uma sequência de tratar esse dente, e tem hoje N possibilidades, para conseguir salvar um dente antes basicamente ir para extração, Você se encaminha, inclusive, para a conclusão de uma formação nessa área de... Isso, de reabilitação. De reabilitação, tá. Exatamente. Quando a gente fala em sorriso perfeito, sob o teu ponto de vista, o que é um sorriso perfeito? Acho que o sorriso perfeito é um sorriso saudável, acima de tudo. Não é um sorriso alinhado, ao ponto de vista, assim, eu trabalho muito com a parte estética, sim, claro. Faço muita reabilitação com facetas, tanto em resina quanto em cerâmica. Mas eu acho que o ponto-chave, assim, seria um sorriso saudável, sem lesões de cárie, com um periodonto saudável, com gengiva saudável. Eu acho que, partindo disso, seria um sorriso perfeito. Embaixo da resina, embaixo da faceta, tem que ter tem que ter algo que seja invisível aos olhos. Exatamente. Eu sempre digo, a faceta, que a gente chama, ou recontorno estético, que hoje em dia é possível também com as resinas, fazer pequenos incrementos no dente sem comprometer o dente inteiro, sabe? Eu digo que isso é a cereja do bolo. Tá. Todo o resto tem que estar
alinhado, né? Tudo tem que estar saudável. E para depois, sim, só complementar, né? Só, digamos assim, melhorar, né? Para a pessoa se sentir bem. Né? Mas você, por exemplo, usar, até você pode falar qual que é a diferença de resina e faceta. Você utilizar uma dessas técnicas em um dente que de alguma forma está doente pode causar um problema ali na frente maior? Como é que é? Claro, com certeza. Por exemplo, eu pego muito caso de retrabalho. Né? Isso, hoje em dia, boa. Hoje em dia, como teve um grande aumento de procura, exatamente, desses tratamentos estéticos, né? Tem muita gente fazendo de qualquer jeito. E aí a gente acaba pegando alguns retrabalhos, né? Para conseguir melhorar. O que pode acontecer, né? Por exemplo, um caso num paciente que tem um problema periodontal, que tem um problema lá na gengiva, né? Com gengiva inflamada, não consegue higienizar direito, vai fazer um tratamento desses, às vezes faz um tratamento, por exemplo, com uma faceta em resina, fica algum excesso de material lá na gengiva, aí sim só vai agravar essa situação do paciente, podendo, no pior dos casos, né, pior dos cenários, levar até a perda óssea, né, do dente e trazer a mobilidade para esse dente. Pior dos cenários, perder até o dente. Então, é uma coisa que tem que ser bem feito, bem executado, bem planejado e realmente tem que estar saudável o dente para receber esses procedimentos estéticos, né? A faceta é em resina, é isso? É assim que se fala, né? Não são duas coisas diferentes. Não, é a faceta. O produto e só isso. A faceta, na verdade, a gente fala faceta, que é como se fosse uma capinha para frente do dente. Ela pode ser feita tanto em resina quanto em cerâmica. O material da faceta é a resina ou é a cerâmica? Isso, exatamente. Então, antes eu estava me referindo a isso de uma forma errada. Mas qual que é a diferença da cerâmica e da resina? O que hoje é mais indicado? O que é mais procurado? Então, a faceta de resina, na verdade, ela é um material feito direto na clínica, né? A gente faz através de um planejamento, né? A gente faz a aplicação da resina diretamente no dente, né? Vai esculpindo. Ela é líquida? Como é que ela é? Não, ela é uma massinha. É como é feito para a restauração. Isso, é como se foi feita a restauração como normal. Uma amálgama lá dos anos 20. Isso, exatamente. Ela é uma massinha, né? Que é colocada ali no dente, né? E aí, através a gente vai esculpindo. O dente é um trabalho bem manual, digamos assim. A resina, ela já é um material mais plástico, né? Então, com o tempo, ela exige algumas manutenções. Porque quem já tem restauração no dente sabe que com o tempo ele vai dando aquela amareladinha e tudo mais. Então, precisa sempre ser mantido bem polido essa restauração. Então, exige essas manutenções 2 vezes ou 1 vez por ano, né? Dependendo dos cuidados que a pessoa tem. Já a cerâmica é um material mais resistente, né? Feito em laboratório. Mais caro. Também, um pouquinho. Então, isso nós estamos em debate, até no curso, assim, porque vamos lá, então. Na minha especialização a gente comenta muito isso. Não deveria ser um custo mais alto, porque levando em consideração o tempo de trabalho que a gente tem, a resina é muito mais trabalhosa. A gente tem muito mais tempo de trabalho. Hoje em dia é feito dessa forma, a cerâmica mais cara, porque os dentistas colocam isso na cabeça que tem o custo do material, do laboratório, e depois tem que repassar isso para o paciente, o custo do tempo clínico. Então, por isso que ela se torna, eles, né, o pessoal tem essa crença de dizer às vezes, então, é o que está em debate. Isso, exatamente. E então a cerâmica, ela já é feita no laboratório, a gente faz tem que fazer um preparo no dente, né? Aí molda, escaneia. Hoje em dia a gente tem o escaneamento, né, que torna isso muito mais rápido, digamos assim, para comunicação com o laboratório. Tanto que a gente já consegue mandar na hora, né, para o laboratório o escaneamento da pessoa. É uma foto da arcada, mais ou menos isso?
Basicamente, na verdade, é um aparelhinho que a gente vai passando na boca da paciente. Ela tem como se fosse uma câmera, uma microcâmera ali dentro, que vai tirando várias fotos e vai projetando a boca da pessoa em um computador, né? Em um programa, um software. E isso a gente já consegue mandar imediatamente para o laboratório, ter uma comunicação ali com eles muito boa. Porque antigamente, né? Não digo antigamente, há pouco tempo atrás, também trabalhava dessa forma com a parte de moldagem, né? Fazia o preparo no dente, moldava o paciente, mandava para o laboratório. Chegava no laboratório, o laboratório vazava aquele modelo com um gesso, né? Para ter um modelo físico. E podendo acontecer, né, ter alguma falha nesse modelo. Né? E aí tendo que repetir todo o processo. Então, hoje em dia, com o escaneamento, isso facilita muito, né? Porque não 3D, no caso. Isso, 4D, 1000D. Exatamente. O risco de ter falhas ali é muito pequeno, né? Já na moldagem, então, tinha toda essa questão, né? E aí, depois as pecinhas vêm, depois de prontas, né, as peças vêm pra gente, a gente instala na boca do paciente. E instala como, assim? Gruda? Cola? Isso, é com cimento. Com cimento? Isso, é um cimento. É construção civil, basicamente, exatamente. Né? Porque tem cerâmica. Exatamente, basicamente isso. E é um cimento, na verdade, a gente fala, é um cimento resinoso, né? Que é um cimento... que ele vai aderir ali no dente sem prejudicar, né? Digamos assim, não é algo... Sim, é um né, material bem fininho, específico. Deve ser, né? Exatamente, é um líquido daí, é algo mais, né, dessa forma. Gente, é artístico, né? Se você for parar para pensar, o que vocês fazem é um trabalho que exige muita habilidade manual, muita concentração, né? Muito, exatamente. E hoje em dia a gente conta, né, com... Até há pouco tempo atrás eu comecei a trabalhar com magnificação. O que é magnificação? É o uso de lupa, né, para a gente conseguir enxergar melhor. Porque até, né, grandes nomes da odontologia falam que a gente faz melhor se a gente vê melhor, né? Então, é fundamental a gente conseguir enxergar bem, porque realmente é um trabalho muito minimalista, e ainda mais dentro da boca, né? Que às vezes a gente tem algumas limitações de espaço, de visibilidade, então... A pessoa precisa, né, também ficar... Exato. Quanto tempo, às vezes, né, ali com a boca aberta? Tem algum aparelho que ajuda a pessoa a ficar com a boca aberta? Tem, nós temos abridores de boca, né, que são alguns, dependendo do procedimento que for fazer, tem expansores que afastam o lábio, tem mordedores, né, que a gente põe pra pessoa morder, que aí ajuda também, porque querendo ou não é involuntário da gente, Sim, né, a gente acaba fechando a boca e isso às vezes atrapalha um pouquinho no procedimento que tá fazendo. E a produção de saliva também? Isso, né? Por isso que hoje em dia eu, assim, 80% dos casos... 100% das restaurações que eu faço, eu uso o isolamento absoluto. O isolamento absoluto é um lençol de borracha pequeno, né? Que a gente usa ali para conseguir isolar o dente. Aí a gente coloca um grampinho no dente, coloca aquele lençol de borracha, né? E vai afastar saliva, vai afastar gengiva, afasta tudo para conseguir proteger aquele dente, para a gente conseguir trabalhar de forma adequada. Porque hoje em dia, antigamente, quando você trabalhava com amálgama, o amálgama, ele era grudado no dente por pressão. Ele ficava ali, tanto que se fazia... hoje em dia a gente vê, né? A gente troca amálgama e tudo mais. Às vezes a pessoa tinha uma lesãozinha de cárie pequena e se fazia um buraco enorme no dente para conseguir adaptar. Exatamente. Sou testemunha. Conseguir adaptar aquele amálgama, porque ele era... Pra aderir. Isso. Ele era uma massinha mais dura, que se deixava ela molezinha, colocava ali no dente e ela se fazia um preparo nesse sentido, para que o amálgama parasse ali logo depois que ele endurecesse, né? Porque ele ia endurecendo sozinho. Quando ele endurecesse, ele não saltasse fora do se dente, encaixasse, né? Assim. Isso, Hoje em dia a resina, ela é grudada no dente através da adesão. A gente tem que fazer um ataque ácido no dente para limpar aquele dente, se coloca um adesivo e depois se coloca a resina, se coloca a massinha ali no dente, né? Então ela é grudada. Imagina se tiver qualquer resquício de saliva, de secreção, de qualquer coisa assim, ela não vai grudar direito. Ela até vai grudar por um tempo, mas logo depois ela começa a infiltrar. Então, por isso que fazer esse isolamento, trabalhar com esse isolamento, às vezes é um pouco desconfortável para o paciente. Mas aí a gente explica, né, que é para ter uma longevidade
possibilidade da restauração, né? Para que ela fique o mais bem adaptada possível por muito mais tempo, né? Mas hoje, agora que você falou de uma cárie pequena, né? Uma cáriezinha. Se o paciente chega com uma cárie pequena, o processo é bem simples, então, hoje. E se usa que tipo de material para retirada dessa cárie e recomposição do dente? Dependendo a lesão de cárie, ela tem estágios, né? Na verdade. Ela começa com uma mancha branca. Pode ser branca, né? Isso, exatamente. Ela inicia-se com uma mancha branca, né? Essa mancha branca, a gente tem que ver se ela tá ativa ou inativa. Se ela estiver ativa, ela vai estar opaca. A gente vai usar o jatinho de ar ali para identificar, né? E a gente vai ver que ela tá opaca. Se ela estiver opaca, a gente tem alguns tratamentos que dá pra gente seguir antes de partir para a restauração em si, né? Agora, se ela já tiver com uma cavidade, se ela tiver já com um buraquinho, tiver mudando a cor, a gente faz o raio-x para ver a extensão também dessa restauração. E hoje em dia a gente vai somente ali onde tem a lesão de cárie, né? A gente usa uma broquinha para remover aquela lesão ali, né? Mínimo possível, remove só ali realmente onde tem a lesão. A gente também tem alguns, como é que eu vou te dizer? Conta com alguns, não é equipamentos, mas alguns artifícios que a gente pode identificar. Que nem, por exemplo, a gente tem um evidenciador de cárie, que é um pigmento que a gente coloca ali no dente, e ele é roxinho. E aonde tiver a lesão de cárie, porque a gente limpa o dente e às vezes parece que não tem nada. Certo. A gente coloca aquele evidenciador, ele vai demonstrar se ainda tem lesão de cárie ali ou não. Se ele ficar roxinho ali ainda, é porque a gente ainda tem que remover, né? Porque ainda pode ter resquícios ali, né, da lesão de cárie. Como aqueles líquidos que se usam em procedimentos como a própria ressonância, assim, como é que... Um contraste, né? Parece, né? Que daí acho que vai isso, mostrando. Ele vai norteando, né? Vai dizendo onde é que... Nossa, é um trabalho bem mais preciso e mais seguro para o paciente, né? Exatamente. Pra gente ter certeza que realmente removeu tudo, né? Mas aí tô aí e eu quero, mas eu realmente quero, sim, que o meu dente fique mais branco. O meu dente, por exemplo, eu sempre acabo aqui usando alguns exemplos comigo. Eu sei que não é o mais indicado, mas enfim, como nós estamos batendo um papo aqui, eu tenho certeza que muita gente pode se identificar. Já tentei fazer alguns clareamentos e efetivamente, esse é o branco máximo do meu dente, né? Porque eu não sabia, Sim. mas, né? Cada um, como se diz, né? Tem dentes que realmente, assim, não conseguem, o dentista pode usar todo tipo de produto, o máximo que vai ficar é assim. Aí eu vou passar lá para uma faceta. E eu quero a qualquer custo. Sim. Aí, digamos que acontece de ter alguma irregularidade. Não, mas pode tirar, pode extrair esse dente aí. Mesmo que ele esteja saudável. Isso é uma coisa que você faz, que você tem esse cuidado ainda. Não é tudo que você quer, Camila. Vamos conversar. Isso. É por aí. Porque assim, às vezes a pessoa acha que essa é a única solução. Isso. Ela não sabe que tem outras possibilidades, que tem como consertar, digamos assim, de outra forma. Então, isso de extrair o dente, já teve muito caso, né? De paciente tem, que veio, né? Sim, que nem, por exemplo, eu trabalhei em posto de saúde também. No posto de saúde a gente atende pessoas carentes e tudo mais, e que às vezes tem uma cultura ainda que é passada de lá de antigamente, né? Que antigamente era feito muito isso, né? Sim. Tinha um problema, ia lá e extraía o dente. Vamos tirar. Então, essa cultura, que ainda tá impregnada em algumas pessoas ainda, né? E vem diz, eu queria extrair. Aí você senta, conversa, aí que a gente tem que ter digamos assim, a empatia de tirar um tempo, explicar para o paciente, explicar, olha, essa não é a melhor solução, a gente vai achar outra forma de conseguir restaurar esse teu dente, conseguir salvar ele sem ter que extrair. Tem possibilidades,
né? Então, a Mas gente sempre... antes vai passar, antes então desse procedimento estético, vamos dizer assim, Sim. é necessário fazer todo um mapeamento para ver o que tem nessa boca. Sim, exatamente. Hoje em dia, basicamente, chega um paciente para mim para fazer uma avaliação para faceta, tá? O que eu faço em primeiro Isso, momento? os primeiros passos. Assim. Isso. Em primeiro lugar, eu solicito um exame, um radiográfico, né, da boca inteira. E Uma panorâmica. faço isso, a panorâmica, exatamente. E aí, a gente faz, ali é um levantamento meio geralzão, assim, pra gente ver como é que tá a condição geral, né? E a partir disso, óbvio, eu faço fotografia, né? As fotos intraorais também e de face e tudo mais, pra gente conseguir planejar o caso também. Conto também com uma câmera intraoral, que aí eu consigo mostrar para o paciente, porque às vezes a gente fala, olha, tem uma restauração aqui atrás que tá com uma infiltração. Se o paciente for passar por exemplo, um clareamento, esse pode infiltrar nessa restauração o gel clareador e pode prejudicar, pode dar sensibilidade, pode ter vários percalços ali. Então, aí às vezes o paciente diz, mas eu não sinto nada, não me incomoda, não quero mexer. Só que aí as pessoas são muito visíveis, nós somos muito visíveis. Se a gente não vê, a gente não acredita, né? Então, a câmera intraoral me ajuda nisso. Eu coloco a câmera ali, eu tenho um tablet, dou o tablet para a pessoa ver e mostro. Olha, tá nessa situação. Quando a gente mostra, a pessoa diz, meu Deus, como é que deixei ficar assim? Eu preciso de provas, doutora. É isso, né? É exatamente isso. Então, aí eu consigo mostrar para o paciente, aí a gente vê restaurações, como é que tá a adaptação dessas restaurações. Que nem, por exemplo, a pessoa vem e diz, eu quero que o meu dente fique mais branco. Aí já vem com a ideia, não, tem que fazer faceta. Mas às vezes a pessoa tem um dente lindo, né? Tem um formato de dente bonito. Que às vezes só fazer um clareamento, fazer algum recontorno, algum incremento de resina específico em algum pontinho, já vai mudar muito. Então, aí eu, né, faço todo esse planejamento, mostro para a pessoa. Tem um programa também que eu utilizo muito, que é o Smile Cloud, que ele tá cada vez aprimorando mais. Onde eu coloco uma foto da pessoa nesse programa, ele já faz uma prévia de como que iria ficar o dente da pessoa. A gente consegue mexer, por exemplo, em um dente, consegue mexer em todos os dentes. A inteligência artificial também. Exatamente. E aí, até nesse programa, eu consigo até criar um vídeo. Eu achei muito bacana isso, que eles fizeram uma atualização nova, que através da foto, eles criam um vídeo da pessoa falando pra pessoa já ir se vendo legal. com um sorriso. Pode como ser que vai não ficar. goste, inclusive, né? Exatamente. E aí que a pessoa vai realmente ver. E além disso, além de ver no programa, depois que a pessoa, né, não, vamos fazer o procedimento, tanto resina quanto cerâmica, o laboratório ainda faz um planejamento, né, do sorriso, e eu consigo provar na pessoa antes mesmo de qualquer execução, antes mesmo de fazer qualquer coisa na pessoa. Tu vai ficar assim. E ela Exatamente, vai quando a ver gente consegue provar isso, a pessoa se olha. como se fosse uma roupa mesmo. Exatamente. Vamos provar, ver se vai ficar bom. Nossa, quanta coisa que existe hoje, né? Tem muita coisa. É claro, né, doutora, me parece que democratizou, eu digo financeiramente, inclusive, democratizou, hoje se tem, inclusive planos que os próprios consultórios oferecem, então, não que seja algo assim, possível a todos ainda, mas há muitos, né, cada vez mais se tem acesso facilitado a esse tipo de tecnologia, de procedimento, e me parece tão legal, porque deve mudar. Eu, felizmente, não sei, nunca vivenciei isso, embora por alguns detalhes já mudou, né? Eu te contei anteriormente, né? Antes de iniciarmos aqui a entrevista. Eu imagino quem nunca conseguiu sorrir e pensar, nossa, eu posso sorrir porque eu tenho os dentes como eu gostaria de ter. E aí tem essa experiência. Sei lá, deve ser emocionante até para o profissional. Nossa, é muito, assim... Até ontem, eu iniciei um trabalho numa paciente com que vai ser feita as facetas em cerâmica. Ela já tinha passado por tratamento ortodôntico, já tinha feito alguns outros tratamentos anteriores, né? Só não tinha chegado realmente no resultado que ela esperava, né? Uma paciente já mais de meia idade, assim, sabe? E a vida inteira ela se viu daquela forma e ela queria muito mudar. E ela tinha alguns espaços, assim, entre os dentes e tudo mais.
Quando a gente provou o mocap nela, assim, ela se olhou no espelho, ela começou a chorar. E eu disse... Imagino. Aí, trabalhar com essa parte, sabe? Eu vejo muito isso, porque realmente que nem eu digo, as facetas são a cereja do bolo, é lá o finalzinho, né? Então, que é o que realmente a pessoa vai ver o resultado, né? E trabalhar com isso é muito gratificante. A gente vê cada história, a gente escuta realmente muita história de pessoas que não sorriam, né? Às vezes a gente olha até perfil do Instagram daquela pessoa, a gente olha, não tinha foto da pessoa sorrindo. E aí, depois que você trata ela, você começa a ver que ela, primeira coisa, troca a foto do perfil. E bota um sorriso no rosto. Exatamente, isso Nossa. é muito... Eu acho que é o mais gratificante, assim, de a gente ver que a gente conseguiu devolver autoestima. E qualidade de vida, no fim das contas, né? Exatamente. Porque, claro, existem também casos em que as pessoas não conseguem nem mais morder, né? Porque nem pela falta, mas pela fragilidade dos dentes. Aí, claro, são casos mais críticos. Mas até nesse ponto aí, hoje se tem muita tecnologia, inovação, né? Isso, exatamente. A reabilitação, na verdade, ela trabalha com função Isso, e funcional. estética, né? Tem que os dois trabalhar juntos. Não tem como fazer algo só funcional também, sem pensar na estética da pessoa, né? Porque daí vai ser uma ponte móvel. Lembra das pontes? É ponte móvel que se diz? Sim. Me lembro assim. Porque daí a pessoa tinha dente, mas tinha aquela coisa aparecendo. Os arquinhos, assim, os grampos. E ficava tão complicado, né? Eu acredito que para quem usava, né? Sim. Então, aliar as duas coisas é super importante, né? Exatamente, né? E eu fico pensando, às vezes, nas próteses, né? Nos implantes. Porque... me parece que logo depois a pessoa deve ter até um certo... Acho que fica com um pouco de medo de morder, né? Mas hoje é bem mais... Tá tranquilo, tá seguro isso também, né? Sim, adaptação, né? Quando as pessoas trocam, né? A prótese móvel, digamos assim, que é as próteses totais, né? Por exemplo, uma prótese superior, o que a gente vê de relato, né? Dos pacientes. Porque a prótese total superior... Para quem não tem nenhum dente em cima, né? Ela ocupa o palato também. Isso. O céu da boca? O céu da boca, exatamente. E querendo ou não, ali no palato, ali no céu da boca, a gente sente já alguns gostos, né? Isso. Tanto definir o que é doce, o que é salgado. E quando as pessoas trocam para uma prótese sobre implante, não tem aquele contorno do palato. E as pessoas relatam, nossa, tô comendo muito melhor. Tô sentindo melhor o gosto da comida. Nunca parei pra pensar nisso. As pessoas, elas dizem... a única coisa que elas dizem que só se arrependem de não terem feito antes. E realmente, essa troca... Porque antigamente, né? Que nem a gente tava comentando... As pessoas extraíam os dentes muito cedo. E colocavam uma dentadura, né? Então, a gente pega pacientes ali de 60... 70, 50, que usam a prótese há 30, 40 anos. Então, ter essa transformação, ter essa possibilidade, né, de transformar, e que nem os pacientes dizem, antigamente era muito mais inacessível. Tem relatos, né, de pacientes que dizem, eu troquei um carro para conseguir fazer um implante ou colocar aparelho, imagina. Por isso que eu digo da democratização, né? Bom, colocar aparelho era só para quem tinha muita grana, né? Hoje, inclusive, os invisíveis, né? A pessoa faz uma programação orçamentária, né? Sim, exato. Tem tratamentos, né, que são, digamos assim, tem um custo elevado, claro, tem. Mas hoje em dia é tudo mais acessível, né? Tem financiamento, que a gente estava falando, tem plano odontológico, tem N possibilidades, né? E de poder conseguir dar um tratamento bacana e que a pessoa vá ter um resultado bom lá no final, que, né? Pensei agora no plano odontológico, como é algo importante, né? Também. Interessante. A Sim. gente, né, pouco pensa nisso, mas, né? Sim. É uma questão de... Porque às vezes a pessoa pensa, só vou no dentista quando tá doendo, né? E não pensa nessa questão. E às vezes acho que por isso que tem alguns traumas, né? Recebo muitos pacientes que dizem, eu tenho medo de dentista. Sentam na cadeira, eu tenho medo de dentista. E aí... calma, né? Aí você vai condicionando a pessoa, vai entendendo o porquê desse medo. Que às vezes é algo lá na infância que teve que extrair algum dentinho lá, que foi feito rápido e de alguma forma porque
quem sabe não era um especialista, porque antigamente não tinha, muito antigamente, não se via muito essa questão de especialidade. É Né? verdade, Era um dentista que fazia tudo, tratava desde a criança até o idoso e tratava da mesma forma todo mundo. Com aqueles aparelhos barulhentos, bem mais, embora hoje também, né, inevitável, mas era muito mais, né, barulho da broca é um negócio que eu acho que entra em pânico algumas pessoas. Exatamente. Tem muitos relatos de pacientes assim com barulho da broca, né, de ter que... Eu acho que já vem alguma memória de alguma dor que passou antes, alguma coisa assim, e realmente fica aquele trauma, né? Eu relaciono o cheiro de cravo com o dentista. Eu Olha acho só. que para algum produto, sei lá, que utilizava. Que utilizava. E é uma coisa que não sai, né, da cabeça. Memória afetiva mesmo. Só para nós encerrarmos aqui, que eu sei que eu tô tomando bastante teu tempo, mas é que o papo tá bom. Doutora Franciele, idades. Porque quando a gente fala em prótese, implante, parece que a pessoa já tem lá sua meia idade para mais. Mas os mais jovens, existe uma limitação? É melhor fazer depois de tal idade? Contraindicado para pessoas muito jovens, adolescentes, por exemplo, né? Que tem isso... talvez ainda estejam até em formação, não sei. Exatamente. Questão de implantes, tá? Implantes a partir dos 18 anos. Porque a gente tem uma formação óssea, um crescimento ósseo até essa idade. Tá bem. Tá? Então, implantes é só depois dessa idade. A questão de reabilitação com facetas, essas coisas assim, realmente a gente tem que esperar toda a erupção dos dentes, né? E ver se realmente é uma indicação, né, para esse caso. Até tem uma paciente que eu tô atendendo há pouco, iniciei agora o tratamento dela, ela tem 17 anos. E ela já passou pela ortodontia e ela tem os dentes bem pequenininhos, tem desgaste bem grande, assim, nos dentes e realmente a ortodontia ali, ela tem a sua limitação, ela vai ajudar até um certo ponto a posicionar os dentes aonde eles são. Mas aumentar o dente, devolver aquele esmalte que ela quebrou, né? Isso somente com a resina, né? Então, resina ou, enfim, outra parte. É indicado nesse caso. Como ela é uma paciente nova, a gente não vai intervir desgastando o dente dela. Então, a gente vai fazer um tratamento pensando em conservar o que ela tem, mas melhorar o sorriso dela. Então, nesse caso específico, a gente preferiu utilizar a resina, porque a resina é feito só o incremento em cima do dente, né? Já para a cerâmica, a gente tem que fazer um pequeno desgaste, né? Tá. Para conseguir intervir. Então, a cerâmica, aí sim, a gente leva em consideração o que a pessoa tem de dente, né? O quanto que ela tem de dente ali, se ela já passou por algum outro tratamento, o que ela quer, se ela não, digamos assim, porque isso a gente tem que ouvir muito do paciente também. A gente indica, né, óbvio, o material, dependendo da condição da pessoa, porque a gente tem limitações, né, mas a gente entender o que o paciente quer, que é o mais importante, né. Por exemplo, eu vou indicar faceta de resina para uma paciente que não gosta de ir no dentista, que não vai sempre, que não vai ter aquele condicionamento de ir certinho, porque a resina vai exigir essa manutenção. Então a gente já conversa com a pessoa e diz, olha, então teria a cerâmica, que você vai ter somente a limpeza para fazer, né? Vai ter esses cuidados, vai ter que ir uma vez por ano, mas vai ser mais tranquilo, vai fazer a limpeza, o condicionamento como se fosse o dente normal. Já a cerâmica não, a resina não, a resina a gente vai ter que fazer um polimento, ver se tá tudo certo, pode ocorrer de quebrar algum cantinho, alguma coisa, se faz o conserto, então tem essas peculiaridades dependendo do tratamento. Legal, fiquei pensando aqui só para nós encerrarmos. Tem infiltração, tem cimento, tem, né? Eu brinquei antes que parece a construção civil. Daqui uns dias surge uma tinta, né? Para quem quer deixar mais branquinho.
Pois é, a gente vê tanta coisa na internet, né? Vê muita coisa Não, assim. não que tenha. Não vai lá olhar. Não existe milagre. Não. Esses dias eu conversei com alguém que disse, e o carvão ativado? Não. O profissional me disse, não vem com esses negócios, né? Não, é bem pelo contrário, é bem prejudicial, assim, pro dente, porque ele é um microabrasivo, né? Isso. O carvão é ativado, né? Ele é como se fosse uma pedrinha pra fazer um polimento num negócio. Tem que cuidar muito, né? Tem que cuidar. Porque às vezes ele vai estar, às vezes, desgastando. Ele dá a sensação de estar mais branco porque ele tá desgastando o dente. Ah, olha só, então bem importante. Também, inclusive, antes de adquirir um produto aí, daqui a pouco um contato com o dentista, né? Sim. Que a gente entra em cada furada às vezes. Entra, às vezes acaba prejudicando o negócio. Vai tentar fazer alguma coisa pensando em, não, vai ser rapidinho, vou fazer assim de qualquer jeito, não preciso consultar. E aí, às vezes, tu acaba prejudicando teu dente, que depois acaba trazendo alguma consequência irreversível, né? Sim. Que nem se a gente desgasta o dente, não tem mais como o dente voltar a ser o que ele era antes, né? Então... Ah, tá louco. Não. Por isso também que a gente... o nosso programa tem essa missão também, né? De levar a informação justamente para que nós possamos aí, através do podcast, entender como os procedimentos funcionam, quais são as possibilidades que se tem hoje, o acesso, e para evitar quaisquer problemas, porque como você falou também, é importante na odontologia a prevenção, né? Com certeza. Começa tudo por aí. Sim. Né? Para que lá na frente, se você quiser especificamente investir na estética, você tenha a segurança e faça de uma forma saudável. Adorei nosso papo. Que bom, também adorei. Foi um prazer estar aqui. Legal. Algo mais? Ficou faltando algo? A princípio, acho que... Mas quem sabe numa próxima a gente pense em um outro assunto, né? Isso. E vai atualizando aí as informações. Instagram, para o pessoal te encontrar? Sim, é o @doutora Franciele Spiller. Tá, com 2 L's. 2 L's. Tá, obrigadão, tá, Franciele? Tá, e nós vamos seguindo com vários assuntos, informações de diversos setores por aqui, de diversas áreas, sempre às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Mas fica disponível depois, se você não consegue assistir nesse horário, procura nos nossos canais digitais e fica disponível, inclusive, para compartilhar, né? Compartilha aí nas suas contas pessoais. E marca a doutora Fran, de repente, se você tem alguma dúvida, coloca aí, que se ela tiver um tempinho, ela responde, né? Com certeza. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem.